graça e a paz de Cristo acompanhe cada irmão nesta manhã. Que o amor de Deus nos envolva, que o poder do nosso Deus nos cerque e nos proteja de todo o mal. Queridos, eu quero comentar com os irmãos hoje o poder da oração. A Bíblia nos diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, mas Deus não ouve só a oração do justo. Ele ouve a oração do contrito, Ele ouve a oração do quebrantado, Ele ouve a oração de cada ser humano. Eu quero compartilhar com os irmãos algumas passagens da Bíblia que falam sobre o poder da oração. Acompanhe comigo na carta de Tiago, no capítulo 5, no verso 17 e 18, diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar frutos. Amigos, o profeta Elias é uma das figuras mais envolventes da palavra de Deus. É um dos profetas mais envolvidos com a obra de Deus. Mas Elias era um homem como nós, era ser humano. Dia ele estava no topo da montanha, dia ele estava dentro de uma caverna, dias ele era um homem corajoso, dias o pavor e o medo tiravam a sua paz. Se você já se sentiu assim, não se preocupe, você não é o único, porque todos nós passamos pelos mesmos sentimentos. O profeta Elias era um homem muito usado por Deus. O profeta Elias era um homem que quando ele orava, Deus respondia. Então, poderíamos até achar que ele era um homem sem medo, mas não era. Era um homem com as mesmas paixões que todos nós temos. Uma coisa podemos fazer: orar e ter a certeza que alguém responde. Alguém no céu responde. Quero acompanhar com os meus irmãos mais uma passagem que fala sobre a oração. João capítulo 14, versículo 13 e 14 diz assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Uma certeza nós temos, que se orarmos, alguém ouve. E tudo aquilo que a gente pedir no nome de Jesus, o nosso Rei, isso será feito. Sabe, queridos, às vezes oramos e parece que nada acontece. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos nesta manhã: até o silêncio de Deus é resposta. Não se preocupe, tem alguém que ouve, tem alguém que se importa com a sua oração. Não se preocupe, derrame suas lágrimas diante de Deus. Ele é o único que pode nos ajudar e responder de maneira satisfatória. O poder da oração tem que nos envolver todos os dias. Eu quero também compartilhar com os irmãos uma outra passagem que está aqui mesmo no livro de Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 5, o verso anterior ao que foi lido agora, o verso 16, que diz assim: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu vou repetir. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Sabe, queridos, às vezes podemos até nos achar abandonados, mas não. Eu quero convocar os irmãos a orar um pelos outros. Eu quero convocar os irmãos a orar pelas suas famílias e por todos aqueles que os cercam, seus vizinhos, seus parentes, seus inimigos. Orem por cada um deles. Essas orações serão ouvidas, e tudo aquilo que parecia negativo, o Deus da vida fará se tornar positivo. Aqui nos diz que
Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Tem alguém enfermo? Confesse seus pecados aos seus irmãos. Peça ajuda em oração, porque a oração, com certeza, chegará ao trono do Deus vivo. Mais uma passagem que eu quero compartilhar aqui com os irmãos. Está escrito aqui no livro de Mateus, no capítulo 21, no verso 21 e 22, que diz assim: Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo a este monte. Se disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto perdides em oração, crendo recebereis. Ore, espere, confie, porque tem alguém que ouve, tem alguém que ouve a oração e responde, tem alguém que ouve a tua súplica e transforma o teu momento de tristeza em momento de alegria. Ore, devemos todos orar, devemos todos buscar o nosso Deus, nos humilhar diante do seu santo trono, nos humilhar diante da sua santidade, e teremos certeza que Deus há de nos responder. Tem uma outra passagem aqui que eu quero compartilhar com meus irmãos nesta manhã. Passagem aqui da palavra do Deus vivo, no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, diz assim: Pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Glórias seja dado ao único e verdadeiro Deus, o Deus Altíssimo, porque Ele é o único digno de louvor. Sabe, queridos, aqui na palavra de Deus nós encontramos muitas passagens que falam do poder da oração. Eu poderia citar várias agora. Por exemplo, quando o rei Ezequias soube que ia morrer, ele clamou a Deus, se humilhou diante de Deus, orou a Deus, e Deus deu-lhe mais 15 anos de vida. O profeta Eliseu, quando o servo dele estava atemorizado porque o exército inimigo cercava a sua terra, Eliseu disse, orou a Deus e disse assim: Senhor, abre os olhos do meu servo, para que ele veja que aquele que está conosco é maior do que os que estão com ele. E na mesma hora Deus ouviu e abriu os olhos do servo de Eliseu, que passou a enxergar espiritualmente o grande exército dos céus que guerreava por eles naquele momento. Moisés orou quando o povo teve sede e Deus fez água brotar de uma pedra. Moisés orou quando o povo teve fome e Deus enviou codornizes para alimentar uma imensidão de pessoas. O poder da oração está aí. Ajoelhe, ore, clame. Tem sempre um Deus que ouve. Eu quero falar para os meus irmãos que Deus não elege as melhores orações para serem ouvidas. Ele ouve igualmente a oração de cada ser humano que clame pela sua ajuda. Não importa se a oração é de um bispo, de um pastor, de um padre ou de qualquer líder espiritual. Ela não chega mais rápido aos ouvidos de Deus do que as orações de uma pessoa perdida. E lembre-se, eu vou repetir, lembre-se, o poder da oração não está em quem ora. O poder da oração está em quem ouve no céu. Glorificado seja o nome do Deus vivo. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai querido, a Tua palavra foi aberta. A Tua palavra foi lida e ouvida a Tua voz. Agora, Senhor, transforma nossos corações diante de Ti. Transforma nossas vidas diante de Ti. Quebra o nosso orgulho. Quebra o nosso ego, Senhor. Porque convém que o Senhor cresça e nós diminuamos dia após dia, Senhor. Pai querido, entregamos este dia nas Tuas mãos. Trabalha, Senhor, pelo Teu povo. Opera no meio do Teu povo, porque Tu és o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. E eu clamo também para que o Senhor ouça as orações de cada pessoa que clama a Ti neste momento, Senhor. Com angústia, com suas frustrações, com seus temores. Ouve as orações deles, Senhor. Pai querido, visita aqueles que estão
em hospitais, jazendo em leito de dores, Senhor. Senhor, concede a cura a eles, para que eles voltem para os seus lares, Senhor, e tenham uma vida abundante, Senhor, no lado de Cristo. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos, te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, o nosso Rei. Amém. Senhor, muito obrigado. Meus amigos, orem e tenham a certeza que Deus os ouve e responde de maneira satisfatória as orações que são dirigidas a Ele. Tenham um bom dia, na graça de Cristo.